E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leon e hoje eu estou aqui para mais um vídeo vlog. Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo assim. Geralmente eu estou fazendo vídeos mais com alguma gameplay, algumas imagens de fundo, né? Mas hoje eu preciso fazer esse vídeo vlog para dar algumas opiniões e também falar sobre alguns rumores que surgiram aí nos últimos tempos sobre a saga Resident Evil. Eu, sendo um grande fã da saga, eu me senti na obrigação de dar a minha opinião sobre esses rumores, mas lembrando, se você tem uma opinião diferente da minha, pode deixar aí nos comentários, mas sem xingamento e sem violência, beleza? Então vamos falar aqui, né, sobre alguns rumores, são três ao todo, são três assuntos, são sobre o novo filme live action, o Resident Evil 8 e Resident Evil 4 Remake. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o novo filme live action de Resident Evil que está sendo produzido, né, como todo mundo já sabe, depois que lançou o Resident Evil 6 capítulo final. A Capcom, não, quer dizer, não foi a Capcom, né, foi a empresa que cuida dos filmes Resident Evil, não lembro quem é, se não me engano é a Legendary ou alguma outra empresa, resolveu fazer um reboot nos filmes mais fiel aos jogos. E agora, nesse mês de abril, esse ano, surgiram novos rumores a respeito desse filme. Eu anotei aqui alguns rumores que foram falados e também eu tô com o site do Resident Evil Database, que quem quiser mais informações sobre Resident Evil em si e também sobre essas notícias que eu vou falar, está tudo aí na descrição, tá? Então, falando sobre o novo filme live action, eu anotei algumas coisas aqui também. Vou dar a minha opinião sobre elas, beleza? Bom, vamos começar aqui falando da primeira coisa que foi falada, da primeira coisa importante que foi falada do filme, que é o filme será mais fiel aos jogos, mas não será canônico. Isso já era de se esperar, porque os filmes de Resident Evil, os filmes live action de Resident Evil nunca foram canônicos, mas eles meio que tiveram algumas coisas dos jogos nele, então é que assim, os filmes de Resident Evil sempre funcionaram como um universo à parte, é um universo separado dos jogos. Então, quando falaram que iam fazer um reboot dos filmes, eu já esperava que não seria canônico. Então eu não fiquei surpreso. Agora, esse negócio de filme será mais fiel aos jogos, eu fico feliz que eles tenham falado, mas ao mesmo tempo eu fico com medo, porque a gente não pode ficar confiar apenas em palavras. A gente tem que ver para a gente saber se o filme está mais parecido com os jogos mesmo, beleza? Mas o próprio diretor do projeto, o próprio diretor do filme, o Johannes Roberts, ele já havia falado que ele irá focar mais nos jogos, diferente dos filmes do Paul Anderson, que aqueles 6 primeiros filmes. Então eu fico mais feliz com essas informações. Saiu outra informação falando que os protagonistas serão Claire e Chris, e Leon e Jill poderão aparecer como coadjuvantes. Isso me deixa muito feliz porque eles vão trazer personagens dos jogos para o filme. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Lembrando que nos filmes, nos primeiros filmes de Resident Evil, eles trouxeram os personagens dos jogos, mas não ficou aquela coisa meio fiel, tá ligado? Eles colocaram os personagens dos jogos nos filmes, só que não ficou aquela coisa tão fiel, né? Como a gente já sabe, eles meio que estragaram os personagens, transformaram a Jill no Resident Evil 2, o filme foi totalmente desvalorizada, tanto que quem briga com o Nemesis é a Alice, e ela dá uma porrada no Nemesis. O próprio Nemesis foi totalmente humilhado pela Alice. A Claire e o Chris não tem nada a ver, nem o Leon e a Ada nem se fala, o Barry praticamente não apareceu nos filmes. Então meio que fica um pouquinho de remorso assim, por causa da experiência que a gente teve com os outros filmes. Mas se eles estão falando que vai ser mais fiel aos jogos, então meio que me deixa um pouquinho mais feliz, mas eu tenho que ver para saber como é que vai ser, né? Então, no site do Resident Evil Database também tem alguns backgrounds, descrições dos personagens, e eu vou ler aqui para vocês também, tá? De acordo com o que está escrito, de acordo com os rumores, Claire, que é que é a protagonista do filme, Claire cresceu em um orfanato com seu irmão Chris em um estranho fim de mundo chamado Raccoon City.
ela via com frequência coisas estranhas acontecendo no orfanato, como uma garotinha assustadora com um saco na cabeça. Crianças desapareciam frequentemente e os funcionários diziam que eles haviam sido adotadas, mas Claire não acreditava. Já adulta, Claire havia deixado o Raccoon City, mas volta para tentar convencer Chris, agora policial, a ir embora. Enquanto está lá, uma epidemia de zumbis causa caos. A razão é que a misteriosa Umbrella Corporation sofre um vazamento do vírus, o que está causando o caos. Eles planejam destruir a cidade para manter seu segredo. Enquanto Claire e Chris lutam para fugir com vida, eles percebem que as crianças desaparecidas do orfanato estavam sendo usadas nos experimentos. Isso meio que me faz voltar no lá no começo da saga Resident Evil, com esse negócio de vazamento de vírus. Você vê também que eles vão usar a Umbrella Corporation, lógico, não podia deixar nunca a Umbrella de fora. E ver que meio que mexe com um psicológico da pessoa, com esse negócio de a Claire ver coisas assustadoras na escola e também ver que eles são adotados, eles não têm a Claire e o Chris não têm pais biológicos, eles não sabem quem são os pais biológicos, eles viviam num orfanato. Então meio que você já vê que eles vão mudar bastante coisas dos jogos. Tá? Mas, sobre o Chris, está escrito aqui que Chris cresceu em um orfanato com a sua irmã Claire em um estranho fim de mundo chamado Raccoon City. Já adulto, Claire havia deixado a cidade, mas volta para tentar convencer Chris, agora policial, a ir embora. Quando uma epidemia de zumbis causa caos, Chris e muitos outros companheiros da polícia enfrentam os zumbis com armas. Os irmãos conseguem sobreviver aos eventos e estão determinados a expor a Umbrella. Dá pra ver que ele vai ser um policial mais já meio treinado, já vai estar bastante tempo na polícia e parece que ele vai ser o chefe da polícia, alguma coisa assim, vai ser o líder, não sei. Então meio que a gente vai ter um Chris agora como um policial e não como, quer dizer, os Stars já eram coisa da polícia de Raccoon, mas vai ser um Chris um pouquinho parecido com o Chris dos jogos, tá? E a gente tem a descrição do Leon, mesmo ele sendo um coadjuvante, já foi falado uma descrição do Leon, que vai ser um policial de ressaca que recém começará a trabalhar em Raccoon City. Ele havia recentemente atirado em um parceiro por engano. Então o pai do Leon, um veterano da força policial, precisou ajudá-lo e teve que transferi-lo para uma cidade de fim de mundo. Leon enfrenta zumbis durante a epidemia e consegue sobreviver ao caos junto com Claire e Chris. Então, o Leon, ele vai ser pelo que estão falando, ele vai ser um policial, só que ele vai entrar na polícia por causa que o pai dele meio que fez ele entrar na polícia depois que ele havia havia corrido o acidente que ele atirou sem querer num amigo dele, beleza? Bom, depois dos backgrounds, ainda teve os possíveis atores para os personagens, tá? A possível atriz da Claire é a Kaya Scodelario, que ela ficou conhecida pelos filmes do Maze Runner. Ela fez a personagem Teresa da trilogia Maze Runner e também fez a personagem Karina no último filme do Piratas do Caribe. A foto dela tá aparecendo aí pra vocês, beleza? Pela foto ela me lembra um pouquinho, sim, a Claire do Revelations 2. Ela lembra um pouquinho a Claire do Revelations 2. Então acho que vai ser legal ver se for ela como a Claire dos filmes, tá? Mas é esperar para ver. O ator do Chris, pelo que estão falando, eles têm interesse no Brandon Thwaites, eu acho que é assim que se diz o nome dele, que fez o Deuses do Egito. Ele fez o Beck no filme Deuses do Egito, ele fez o Harry, o filho do Will, no Piratas do Caribe, mas o seu papel mais conhecido é o Dick na série dos Titãs, ok? Olhando assim, ele não parece com o Chris, ele não tem nada a ver com o Chris, mas sendo que pode ser um Chris mais jovem, né, diferente daquele visto nos jogos de Resident Evil, que a gente está acostumado com o Chris mais velho do Resident Evil 5. Tá bom que no Resident Evil 1 ele já era bem novinho, mas no Resident Evil 5 ele já era meio parrudão assim, e no Resident Evil 7, né, ficou diferente por causa da nova engine, mas o Brandon Thwaites pode ser como eles vão usar um Chris mais jovem, então pode ser uma boa colocar ele no papel. Agora temos o ator que parece que estão atrás para o Leon, que é o Harris Dickinson, que é um ator britânico,
só que de papéis conhecidos ele só tem o Príncipe Philip em Malévola 2. Diferente, além disso, ele não tem outros papéis conhecidos, tá? Então não tem muita coisa para falar sobre ele. E como eu disse também, eles estão afirmando que a Jill também estará no filme, mas ainda não tem muita coisa, mas não tem uma possível atriz sobre a sua personagem, nem o seu background. Então a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver se vai sair mais informações sobre a Jill no filme, tá? Bom, saindo um pouquinho da Jill, vamos falar um pouquinho... Não, da Jill não. Saindo um pouquinho do filme, vamos falar sobre o Resident Evil 8, que depois que foi lançado o Resident Evil 3 Remake, né? Que não é remake, mas a gente fala que é remake. Depois que saiu o Resident Evil 3 Remake, o Resident Evil 8 ganhou várias informações de insiders. Tudo é rumor, tá, gente? Não vamos falar que é informação oficial, porque não é. Então eu anotei algumas coisas aqui, como o filme, também vou dar a minha opinião. O título do jogo será Resident Evil Village. E aquele View do Village vai ser como se fosse o 7 do Resident Evil 7. Vocês lembram que no Resident Evil 7 eles pegaram o View ali e colocaram um 7 romano? Esse Village será o 8 em romano. E por causa do... E também você pode perceber que pelo nome o Resident Evil 8 se passará numa vila, assim como o Resident Evil 4. Outra informação que falaram foi que no início o projeto era um Revelations 3, só que ele teve tanta gente que testou o jogo, gostou dele, ele teve uma repercussão tão grande que ele foi transformado em Resident Evil 8. Isso já aconteceu em outros jogos, em outro jogo da saga Resident Evil, que é o Resident Evil 3, que para quem não sabe, antes da Capcom lançar o Resident Evil 3 para PlayStation 1, eles estavam produzindo o Resident Evil Code Verônica, e o Resident Evil 3 seria um spin-off, só que a Capcom ela tinha um contrato com o PlayStation que era lançar 3 jogos para o PlayStation 1. Então eles transformaram esse spin-off no Resident Evil 3 de 1999 que a gente conhece. Então isso já aconteceu antes e provavelmente parece que está acontecendo agora com o Resident Evil 8, que antes era o Revelations 3. Outra informação é que o Ethan do Resident Evil 7 voltará como protagonista, o Chris vai voltar também no jogo e a Mia estará grávida, transformando assim o Ethan no segundo personagem, no segundo protagonista da saga a ser pai. Lembrando que o único personagem da saga até então a ser pai é o Barry, que teve a Moira e teve a irmã da Moira que levou um tiro lá no Revelations 2, tá? O Ethan como protagonista eu gostei, porque eu gostei muito do 7. O 7 pra mim é meu terceiro jogo favorito da saga. O Chris, falaram que ele vai estar no jogo também como eu não sei se ele vai ser meio que um protagonista, mas ao mesmo tempo não vai ser. O que a gente vai controlar é o Ethan, mas o Chris ele vai fazer uma participação maior nesse jogo. E também estão falando que o Chris vai estar diferente do Resident Evil 7, porque quando ele foi mostrado no Resident Evil 7, muita gente não gostou dele. Então, meio que eles estão estudando em mudar o Chris. Mas eu gostaria que mantesse o mesmo modelo, tá? Outra informação é que o inventário do jogo seria similar ao de Resident Evil 4. O Resident Evil 8 provavelmente ele vai puxar muita coisa do Resident Evil 4, porque a coisa da vila, esse negócio do inventário. O inventário pra mim do Resident Evil 4 é um dos melhores da saga. Você passa horas, até minutos, você passa minutos, horas ali arrumando o inventário do Resident Evil 4, e é um inventário bem vasto, cabe bastante coisa ali. E o jogo teria uma inspiração forte no Resident Evil 3.5, a beta de Resident Evil 4. Para quem não sabe, o Resident Evil 4, antes dele ser esse jogo que a gente conhece hoje, teve uma beta chamada Resident Evil 3.5, que seria um jogo de survival horror, seria uma coisa de alucinações. O Leon teria alucinações por causa que ele foi infectado por um vírus, se eu não me engano, e seria uma coisa mais terror ao invés de ir para um lado mais ação que o jogo original foi. Então o Resident Evil 8 teria
uma inspiração forte em Resident Evil 3.5. O jogo também terá criaturas chamadas Homens-Feras, que se assemelham a um lobisomem e uma bruxa. Eu vi muita gente falando besteira sobre esse negócio de Homens-Feras com um lobisomem e uma bruxa, mas vocês têm que lembrar que Resident Evil já teve tanto quanto tipo de criatura. Nós tivemos o Simmons em Resident Evil 6 se transformando em um dinossauro e depois se transformando em um inseto gigante. A gente teve o Wesker se transformando naquela criatura horrenda. Então esse negócio de Homens-Feras que se assemelham ao lobisomem e uma bruxa, e também ligando com o ponto de o jogo ser um jogo mais pro lado sobrenatural e ter bastante alucinações, eu acho que seria legal, mas a gente tem que ver ainda como é que vai ser, lembrando que é tudo rumor, a gente não sabe muita coisa ainda do projeto, e a Capcom vai demorar bastante para falar sobre isso, por causa do que a gente está passando pelo mundo hoje. E a última informação é que o jogo seria apresentado na E3, que infelizmente, né, por conta dessa epidemia que a gente está passando no mundo, a E3 teve que ser cancelada. Então, se eles queriam mostrar o jogo esse ano, provavelmente não vão mais, ou eles vão mostrar o jogo de uma outra forma. Então, é questão de esperar. Vamos ver se é tudo real, vamos ter que esperar para ver se a Capcom vai falar sobre o projeto ou não, tá? Outra informação agora, a próxima informação que a gente tem, o próximo assunto que a gente tem para falar é sobre o Resident Evil 4 Remake, tá? O que acontece? Parece que a Capcom deu sinal verde para a M2, que é a produtora responsável por trás do Resident Evil 3 Remake. A Capcom teria dado sinal verde para eles produzirem um remake de Resident Evil 4, tá? Pulando o Resident Evil Code Verônica, eu já vou dar minha opinião sobre isso. Primeiramente, a M2 seria responsável pelo projeto. O Shinji Mikami, que é o conhecido como pai da franquia Resident Evil, ele teria sido chamado para liderar o projeto, mas recusou o convite, porque ele tem um próprio estúdio dele, que é a Tango Gameworks, que tem parceria com a Bethesda, tanto que eles lançaram o The Evil Within 1 e 2, que pra mim são jogos muito bons. O 2 eu gosto bastante. E ele e agora vai lançar o Ghostwire Tokyo, então ele tá meio ocupado com o projeto, mas também por causa desse negócio com a Bethesda, ele recusou esse projeto de remake do Resident Evil 4, mas pelo que estão falando, ele vai ficar como uma espécie de conselheiro do projeto, que vai ficar ao cargo de Tatsuya Minami, que é o CEO da M2. Para quem não sabe, depois que o Mikami saiu da Capcom, ele levou um monte de gente junto, e junto veio esse Tatsuya, e os dois fundaram a M2, tanto que se chama M2 por causa do M de Mikami e do M de Minami. Depois o Mikami saiu da Platinum e deixou a Platinum a cargo do Tatsuya, se eu não me engano, ele hoje é CEO da Platinum e da M2. E o Shinji formou a Tango Gameworks, tá? Essa é minha preocupação, porque a M2, que esteve por trás do remake de Resident Evil 3, ela não fez um trabalho muito bom. Tanto que eu falei nisso na análise do Resident Evil 3, tá? E eu fico muito preocupado, porque Resident Evil 4 não precisa de um remake. Pra mim, ele já tá bom que muita gente fala que ele tem uma jogabilidade meio atrasada, tanto faz. O jogo foi lançado em 2004, já tem bastante tempo. Mas, hoje em dia, ele tem versões para tudo quanto é plataforma. Ele tem versão pro PlayStation 2, 3 e 4, tem versão para Xbox 360, Xbox One, tem versão PC, tem versão para console brasileiro, tem versão para Android, tem versão para iPhone, ele tem versão para tudo. Todo mundo hoje consegue jogar Resident Evil 4 onde quiser. Então, pra mim, ele não precisa de um remake. Pra mim, a Capcom teria que parar com os remakes. Depois do fiasco, pra mim, o que foi? Não fiasco de vendas, porque o jogo tá vendendo bem, infelizmente. Mas, depois o que a Capcom fez com o remake de Resident Evil 3, tá bom que não foi a Capcom, mas depois do que foi aquele jogo,
pra mim a Capcom deveria parar de fazer remake de Resident Evil. Depois que eu joguei o remake de Resident Evil 3, eu prometi a mim mesmo não comprar mais remake de Resident Evil. Tanto que eu tô mais ansioso com Resident Evil 8 do que com próximos remakes de Resident Evil, seja o 4 ou o Code Verônica. Mas pra mim a Capcom deveria parar com o remake de Resident Evil, mas eles veem que dá dinheiro. A Capcom se transformou, infelizmente é isso que a Capcom se transformou hoje, uma empresa mercenária. Ela não faz mais jogos com tanta qualidade quanto antigamente, pelo menos da saga Resident Evil. Ela não consegue mais fazer Resident Evil da mesma qualidade de antigamente. Tá bom que muita gente gostou do remake do 2, eu mesmo gostei do Resident Evil 2 Remake, mas pra mim faltou coisa no Resident Evil 2 Remake e no Resident Evil 3 faltou muita coisa que não devia ter ficado de fora. Então eu fico muito preocupado com o que eles podem fazer com Resident Evil 4, que é um jogo tão renomado, tão conhecido pelos fãs da saga. E é um medo que eu tenho, porque eu não quero remake de Resident Evil 4, quanto eu não quero remake de Code Verônica, como muita gente está falando. Ah, a Capcom devia focar no remake de Code Verônica. Não, pra mim a Capcom devia parar de fazer remake, e esse é meu ponto. Não tem o porquê da Capcom ficar fazendo remake atrás de remake. Eu quero que a história de Resident Evil vá pra frente. Não é pra ficar revisitando jogos antigos, porque não dá, velho. Teve uma vez que a Monique mesmo, do Resident Evil Database, ela fez uma entrevista com o Peter Fabiano, que é o produtor por trás do Resident Evil 3 Remake, perguntando qual é a cronologia de Resident Evil, o que está dentro da linha do tempo de Resident Evil. Ele falou que tanto os originais quanto os remakes estão dentro da linha do tempo. Cara, nem eles sabem o que eles estão fazendo com a saga, então pra mim é meio triste ver o que a franquia Resident Evil se transformou, tá? É totalmente triste a gente ver o que está acontecendo com a saga Resident Evil, mas tem gente que gosta e Resident Evil vendeu bem, então eles vão fazer o remake de Resident Evil 4, e provavelmente ele será lançado em 2022. O Resident Evil 8 viria em 2021 e o Resident Evil 4 Remake viria em 2022. Eu acho que não vem em 2022. Se for lançado, ele não vem em 2022, porque é um projeto muito grande. Isso se eles forem focar bastante no original. Porque se for fazer igual o remake de Resident Evil 3, eles vão tirar muita coisa, vai ficar um jogo totalmente chato de se jogar. Então é esperar pra ver, tá? Então essas foram as informações dos novos rumores de Resident Evil. Se você quiser saber mais, entra no site do Resident Evil Database, e lá ela conta tudo sobre a saga Resident Evil, desde filmes até jogos, até mangás, até série, que se tiver. Então é só entrar lá no site do Resident Evil Database, tá aí na descrição. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Totalmente sem edição, quer dizer, tem algumas edições, né? Eu vou cortar algumas partes, mas sem roteiro, sem nada, só dando a minha opinião e falando sobre algumas informações de rumores da saga Resident Evil. Beleza? Então diga aí nos comentários o que você achou sobre essas informações sobre a saga Resident Evil. Você acha que Resident Evil 4 merecia um remake? E qual é a sua reação qual a sua opinião sobre o novo live action e Resident Evil 8? Pode deixar tudo aí na descrição que eu vou ler, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, valeu e fui!